Tudo bem, senhores? Meu nome é Dani, eu sou um dos fundadores da Tenti. Tenti é uma empresa que tem como missão ajudar o mercado a fazer gestão de risco cibernético da sua cadeia de valor, da sua cadeia de suprimentos. A gente tem promovido esse tema, a gente tem buscado falar sobre isso, mas, em geral, a gente busca a perspectiva do primeiro, daquele cara que tem uma cadeia complexa. E a gente hoje vai ter a oportunidade de falar sobre isso, tendo a perspectiva de um terceiro, do Wagner, um velho conhecido, um velho amigo que trabalha na Valid, e a gente vai poder estar conversando sobre uma perspectiva mais ampla deste tema, fazer gestão de risco cibernético na cadeia de valor. Vamos aguardar a entrada do Wagner. Olá, Wagner, tudo bem? Boa tarde, Dani. Como você está? Tudo tranquilo, meu velho? Tudo tranquilo. Mais uma vez, Dividir. obrigado aí pelo convite. Acho que é uma grande oportunidade estar aqui com vocês, né? Falar um pouco sobre riscos cibernéticos. É um tema muito interessante, né? Eu já trabalho com segurança da informação, cibersegurança já há algum tempo, e isso é um tema que decorre já há muito tempo e tem evoluído, e os incidentes não param de aumentar. Dado isso, a gente precisa aumentar sim a maturidade para que a gente consiga estar pronto quando tiver qualquer tipo de situação e saiba responder. Mas muito Tá? obrigado pelo convite. Cara, nós aqui agradecemos você estar aqui com a gente, tendo a oportunidade de pensar um pouquinho mais sobre isso. Há quanto tempo a gente se conhece, Wagner? Eu acho que já vão mais de 20 anos, né, velho? Mais ou menos, exatamente, né? Nós trabalhamos junto ali, acho que inicialmente foi na Getronics, né? Acho que a Uhum. história foi que você tinha saído, eu lembro claramente, tinha o Fábio Pontual que trabalhava, você trabalhava junto com ele, eu acabei sentando na sua cadeira, né? E foi um grande aprendizado, né? Há 20 anos atrás era outra história, né? Era na época ali dos grandes roteadores Ciscos, né? Estava se falando muito em MPLS quando estava surgindo, cibersegurança nem se ouvia falar nesse termo, É, né? a gente era a segurança da informação, né? Mas deixa eu dar um spoiler aqui, contar um pouquinho para o pessoal da tua experiência. Vamos lá. O Wagner, ele é CISO da Valid, tem mais de 20 anos de experiência, que os meus cabelos brancos não deixam mentir. Ele teve a oportunidade de trabalhar em área de auditoria, teve a oportunidade de trabalhar com investigação forense, e, acima de tudo, na época, segurança da informação, que agora a gente foca nessa vertente de cibersegurança. Antes da Valid, ele teve a oportunidade de trabalhar no Santander, na B3, Claro, entre outras empresas. Uh, Só para falar um pouquinho da Valid, né, onde você trabalha, é a empresa é a maior empresa de emissão de documentos de identificação no Brasil, ocupa a quinta posição na produção de SIM cards no mundo e está entre os 10 maiores fabricantes de cartão do planeta. O que faltou, o que vale complementar aqui deste resumo seu e da Valid, Wagner? Não, foi bem colocado, né? Eu diria que a Valid é uma empresa que poucas pessoas conhecem, ela está se mostrando agora mais no mercado, né? Mas ela sempre esteve por trás aí dos bastidores. Eu não sei se, acho que grande parte do pessoal deve lembrar, né? Daqueles bilhetes que você ia no orelhão e você utilizava, por exemplo, era a Valid que produzia os bilhetes que tinham créditos e eles iam utilizados, né? A gente produz chips, né? A gente tem um braço na parte de ID digital. Então, a Valid ela trabalha em diversos meios de tecnologia utilizando segurança, né? Principalmente parte de ID, CNH, do governo, todos nós estamos inseridos e apoiando nessa parte de segurança também, né? A Valid, ao meu modo de ver, é uma empresa fantástica, onde eu tenho aprendido bastante e tem sido um desafio cada vez mais ajudar o mercado a melhorar o padrão de segurança, né? Bem, gestão de riscos cibernéticos de terceiro na perspectiva de um parceiro, desafios e oportunidades. Tentando trazer um pouco de contexto para o pessoal, né? O que é o movimento que a gente tem hoje? Hoje a gente percebe que existe um processo de cada vez mais você fazer a entrega para o seu cliente a partir de uma cadeia mais complexa de fornecedores. A gente busca isso para ter mais especialização,
para ter mais agilidade. E o que está acontecendo, então, você vai prestar um serviço, você tem essa cadeia complexa de terceiros, e aqui em terceiros a gente pode estar falando de um prestador de serviço, a gente pode estar falando de um braço comercial da sua empresa, como um correspondente bancário, um agente autônomo. Você pode, eventualmente, estar falando de uma holding que precisa fazer a gestão de risco cibernético das empresas do grupo, você pode estar falando de um merger and acquisition, em que você tem que fazer a gestão do risco daquela empresa que vai passar por este processo, e você tem até mesmo um cliente que, eventualmente, você precisa fazer uma gestão de risco. Você tem uma solução de banco as a service, você precisa fazer a gestão de risco daquele cliente que está em algum instante contribuindo com informações para uma transação financeira ou fazer a gestão de risco de um segurado e assim por diante. É deste cenário que a gente está conversando aqui, de ambientes mais complexos, e que a gente vem lidando com abordagens que são superficiais, abordagens que, em geral, têm uma característica de simplesmente transferência de liability, mas que, acima de tudo, não são escaláveis. Eu acho que este é o grande desafio. Este é o pano de fundo do bate-papo que eu e o Wagner vamos ter agora sobre como fazer essa gestão de risco, como fazer ela de uma forma mais efetiva, entregando mais segurança, de uma forma mais colaborativa, né? Como é que você percebe, Wagner, a importância deste processo de gestão de risco cibernético dentro do teu dia a dia? Eu até vejo que a Vared, às vezes, pode ter uma relação de primeiro com um conjunto de terceiros, e às vezes a Vared é o terceiro para um conjunto de empresas, instituições financeiras e assim por diante. Como é que você está inserido nesse problema? Qual é a sua atribuição na Vared? Vamos começar a partir daqui um papo livre para falar sobre o tema. Legal, Dani, boa pergunta. Acho que, assim, primeiramente, é um grande desafio lidar com o tema, né? Dentro da Vale, assim como você colocou, a gente tem papéis distintos muitas vezes, né? Uma hora eu sou controlador, outra hora eu sou operador, né? O desafio de colocar o tema de riscos cibernéticos também é um tema que é necessário aculturamento do board, justamente para que tenha um conhecimento, né? A gente sai daqueles riscos tradicionais do PCN, plano de continuidade de negócio, desastre, e vai para os riscos cibernéticos, né? E como a gente consegue demonstrar para o mercado que nós estamos evoluindo, que nós estamos aprimorando, né? Quando a gente olha o padrão do mercado, isso já vem há algum tempo, né? São aqueles famosos relatórios, né, de due diligence, aqueles monte de questionário que a gente acaba preenchendo. Isso tem trazido para a gente um grande esforço operacional, né? E com isso a gente tem procurado modificação em cima dos nossos processos para ter isso de forma mais diligente e automatizada, né? E é um desafio o tempo todo, né? Porque uma hora eu estou respondendo um questionário para uma grande instituição falando do meu processo, e aí é necessário entender o negócio, né? Porque como a gente tem diversos braços de serviços, diversas unidades de negócio, cada negócio acaba tendo uma maturidade diferente de segurança, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? A parte de cheques, né, impressão de cheques, né? Normalmente são impressoras antigas que você tem que fazer uma determinada proteção. Para identificar a vulnerabilidade se torna muito complicado, é um ambiente hermético, né? Você tem ambientes mais novos, tem as nuvens, que a gente utiliza praticamente todas as nuvens de mercados, desde a AWS, GCP, a gente utiliza a Azure, né? E a gestão de risco ela se torna importante, né? Tanto para a transparência da Valid como parceiro, como um cliente, como eu, como também uma visão de fornecedor, né? E também o lado de que eu também contrato, né? Eu também contrato serviços, né? Nós não temos todas as mãos de obras qualificadas dentro da Vale. Muitas vezes eu tenho serviços do lado de fora que eu também tenho a necessidade de fazer exatamente o que o fornecedor, o que os bancos nos fazem. Uma série de questionamentos relacionados à cibersegurança para que a gente possa entender a maturidade e o quanto nós estamos expostos a esses riscos, né? E quando a gente fala de risco cibernético, né, eu entendo que é eminente um incidente em algum momento. E o desafio é identificar ele, detectar ele e saber respondê-lo, né? Mas ninguém quer ter incidentes. Isso é fato.
como é que eu faço para identificar o meu ambiente, olhar ele de forma holística e identificar meus principais riscos, né? uhum, E antecipadamente aí, né, é muito bom estar com vocês e eu tenho tido muito apoio com relação à própria solução que a Tenchi ela acaba abordando, né, de forma colaborativa, e eu acho que a gente vai abordar um pouco mais sobre isso, né, lá na frente. Isso tem me ajudado a ter uma visão completa sobre o ambiente, né, e avaliar riscos também de fornecedores com a própria ferramenta, né. uhum, uhum. Assim, dentro desse quadro que você descreveu, ah, o que que é, na tua visão, assim, o grande desafio? O que que é que você tem uma dificuldade, seja para operacionalizar, seja para obter recurso, seja para trazer um conforto, seja para a Valid ou para o primeiro da Valid e assim por diante. Eu acho que gestão é o maior desafio, né? Como eu te falei, são sistemas, são ambientes totalmente segregados, né? Como ter uma visão única do meu ambiente, né? O meu maior desafio é tentar consolidar essa visão única para que eu consiga dar direcionamento e investir em segurança naquilo que realmente me traz mais risco, naquilo que está mais exposto, né? Uhum, E naturalmente, né, a parceria que a gente tem justamente com os bancos, com a Febraban, com a própria Tenchi, né, a solução do Zanshin, ela tem proporcionado isso, né. Você imagina que, assim, eu cheguei na Valid, né, e os ambientes de nuvens crescem naturalmente, normalmente dentro de uma área de tecnologia que começa a se desenvolver, cria um servidor, cria uma aplicação, isso vai tomando forma, vai crescendo, daqui a pouco virou produção, daqui a pouco é o core do negócio e você tem ali diversos desafios, porque quem operacionaliza tecnologia são os times de tecnologia, né? E como eu, como cyber, posso ter uma visão de fora sem operacionalizar a tecnologia, que é o uhum, desafio de cyber, né? Parar de ser operacional também e ser consultivo, né? E isso eu diria que a gente conseguiu ter uma visão centralizada de todas as nossas nuvens, de forma que a gente consiga enxergar os riscos, né? E agora, o outro desafio que a gente tem é como resolver os problemas. Por quê? uhum, Muitas vezes você tem uma solução em produção e uma correção de um risco iminente pode impactar, né? E um outro tema acho que é importante, né? Além desse desafio de você consolidar uma ferramenta e ter uma visão única, é ter a parceria, a transparência, né? Você enxergar de forma diferente o mercado, né? Uma coisa é a visão tradicional, aonde vai o auditor, você recebe aquele due diligence. Outra coisa é você, de alguma forma, olhar o seu ambiente e você conseguir compartilhar e falar, olha, eu estou trabalhando, a gente tem problema? Tem, todo mundo tem problema, todo mundo tem obsolescência, mas eu estou, por exemplo, protegendo a rede, eu estou trabalhando em cima dos processos e eu consigo dar uma visão com as soluções de parceria, que a gente consegue mostrar os riscos de forma e investir nisso de uma forma sistemática e priorizar, né? Eu acho que outro tema aqui bem interessante é priorização de riscos, né? uhum. Cibernéticos como um todo. É. Aqui a gente está tendo uma visão mais operacional, né, de fazer essa gestão de risco e daí a pergunta que eu faria é: você, neste aspecto, os processos de gestão de risco que você está conduzindo, eles, na tua visão, estão sendo eficientes? Eles têm gaps? Como é que você está fazendo isso para aqueles parceiros que fazem parte da cadeia de suprimento da Valid? São 2 momentos, né? Eu acho que assim, aquele questionário que a gente respondeu, por exemplo, há 6 meses ou há 1 mês ou há 1 ano atrás, que é um novo projeto, que provavelmente um fornecedor chegou e trouxe: "Olha, eu quero avaliar a sua segurança", aquilo praticamente são informações, políticas e controles que, de alguma forma, a gente tem armazenado e a gente disponibiliza, e a gente mostra a nossa evolução de segurança, né. Isso é Uhum, o mais tradicional e o que o mercado costuma fazer, né. A operacionalização disso de forma manual, acaba tendo muito mais gente para fazer, né.
Quando você vai para um sistema, para um processo sistematizado, onde você tem uma visão, você tem uma ferramenta, você olha, você consegue ter ratings, você consegue olhar onde estão as suas, você consegue ver uma evolução, né? Com certeza, né? Acho que o mercado em geral, e eu não diria da VAD, eu diria da minha experiência como cibersegurança, né? É uma evolução, né? Eu tive no ano passado no Guardião Cibernético, em Brasília, e naquela época eu estava trabalhando no Santander, e foi visível a preocupação com relação a riscos cibernéticos, né? E uma questão que a gente tem colocado muito é como responder a esses riscos de forma efetiva, né? E como eu vou fazer uma gestão de crise para mostrar um alto risco para a corporação, né? Para o board, né? E operacionalmente, como eu convenço as áreas de tecnologia a priorizar os temas, né? E naturalmente isso é uma evolução, é um corpo vivo, né? E quando você olha o modelo tradicional, que é o que a gente utilizava, de questionários, do diligence, isso ele não é vivo, ele praticamente é uma foto no tempo. E quando uhum, você evolui para um modelo sistematizado e que você consegue olhar de forma online, ter uma visão mais prática, você consegue fazer mais diligência, né? O desafio é enorme, né? E quando estava nesse grupo, é perceptível, né, que falta um aculturamento, falta conhecimento. Nós estamos começando a engatinhar nesse tema, né? Eu uhum, diria que nós estamos entrando no mundo virtual agora, né? Enquanto nossos filhos provavelmente vão viver dentro do mundo virtual muito mais tempos que a gente, né? A gente tem uhum, situações aí do metaverso, né? Pô, como eu vou fazer segurança se eu estiver dentro de uma rede e ter a visibilidade e como isso vai evoluir, né? Eu acho que é uma questão de maturidade, acho que treinamento ele é essencial, né? Operacionalmente, né? E aí mais o agradecimento para a Teixi, não tenho o que falar com relação porque vocês dão todo o suporte quando, por exemplo, né, não é só uma ferramenta, né? Ferramenta você tem muitas de mercado, mas como eu consigo utilizar aquela ferramenta de melhor forma e de forma colaborativa, aonde eu tenho uma visibilidade interna, eu vejo alguém que olha do lado de fora o meu ambiente e consegue me ajudar a tomar as melhores decisões. E isso, por exemplo, meu time, operacionalmente, faz junto com o time da Tenchi, semanalmente, olhando a saúde de segurança de cloud. uhum, uhum. Quando a gente está falando disso, eu, pelo menos olhando do meu lado, eu tenho a impressão que tem alguns desafios associados a isso. Tem o desafio de como é que você consegue sensibilizar o teu executivo para enxergar o problema, para trazer o recurso que você precisa para resolver o problema. Tem o desafio de como é que você consegue sensibilizar as equipes que estão operando aquele Perfeito. ambiente, fazer elas se movimentarem. Uh, quais são as estratégias, quais são as ferramentas que você acredita que estão funcionando ou que não estão funcionando? Divide um pouquinho dessa experiência de como você está lidando com este desafio, o desafio de sensibilizar, de fazer o movimento acontecer em relação a essa gestão de risco cibernético, o quanto essa tua relação com primeira ajuda ou não nesse processo. Você tocou num ponto interessante, né? Relação, né? Eu acho que o fator fundamental aqui é transparência e confiança. Quando você consegue atingir isso, você quebra o paradigma da segurança de obscuridade, ou seja, Uhum, você, puta, tá seguro, não está seguro, estão fazendo o trabalho correto, não estão, né? Trazendo os times, né? Para mais próximo, né? Operacionalizando isso e tentando mostrar isso para o board e de alguma forma, né? Olhando o ambiente como um todo, né? Trazendo o próprio fornecedor mais próximo, fala, olha, você quer me seguir? Você quer olhar o que nós temos no nosso ambiente? Você quer ver como nós estamos trabalhando? Isso muda o paradigma de segurança, porque vira colaborativo, ele não vira uhum, diligência, ele não vira algo que você fica por trás do seu escudo, falando, poxa, será que o cara vai me perguntar? Será que ele vai me questionar meu plano? Será que ele entende que tem que ter um tempo menor, por exemplo, para responder um incidente? E você fica em cima de papéis. Uma coisa é você fazer uma conversa aberta, você mostrar suas dificuldades, trazer junto, porque no final é uma comunidade, eu percebi isso, né, justamente ali no Guardião Cibernético e um pouco depois na minha experiência
com relação à parte de ambientes de segurança, que o time de cyber, os grupos de cyber, eles são muito unidos e colaborativos. E como promover isso mais, né? Como promover isso para dentro da cadeia de valor, tanto não só no time de cyber, mas também aculturar o meu board, falar, olha, isso aqui é importante a gente investir, é importante a gente ter gente treinada com conhecimento, é importante a gente trazer aqui uma revisão, por exemplo, da nossa arquitetura, né? E falando de ferramentas, a dificuldade é você ter 1 milhão de ferramentas no mercado e cada uma faz uma coisa. Aí Uhum, você tem que uhum, ter um monte de especialista olhando soluções diferentes, né? Por exemplo, né? E aí nós, como Varig, a gente acaba sendo muito auditado por ser cadeia de suprimentos, né? uhum, Inicialmente, a gente utiliza as ferramentas padrões comerciais de mercado, BitSight, Secure Scorecard, a gente utiliza o Zanshin, o Risk Recon. Fora isso, a gente tem padrões internos. Só que como eu faço gestão disso e como eu trago isso? Existe todo um trabalho, né? E eu acho que isso também é um maior desafio de consolidação dessas informações, né? Hoje a gente avançou bastante com o Zanshin, porque além de olhar a minha postura de cloud, eu consigo olhar vulnerabilidades. E agora a gente está uhum, começando a avaliar a postura dentro do meu Office 365, onde eu tenho meu ambiente colaborativo no AD Azure, né? Imagina que assim, quando eu estava no padrão anterior, eu teria que olhar 5 ou 6 telas diferentes e no Azure eu teria que entrar lá para poder olhar como é que está a minha postura de segurança, de criptografia, de patches de atualização, e isso acaba gerando, né, um certo desgaste operacional. Além do que, cada ferramenta ela tem a sua forma de olhar e de gerar um rate, né? Então, qual que é o melhor? Qual que é o melhor padrão, né? Por exemplo, e eu falo isso com grande orgulho, né? A gente está com padrão A, né? Está com a nota A no Secure Scorecard, né? Mas não necessariamente eu tenho o mesmo padrão no BitSight. E são ferramentas olhando as mesmas coisas, algumas com padrões diferentes, mas que têm pesos diferentes para situações diferentes de vulnerabilidades ou falhas de segurança, porque em sua maioria ela olha muito postura de segurança, né? E eu acho que assim, o maior desafio é você ter uma tela centralizada onde você consiga fazer governança, você consiga ter visão de risco, ter visão de ticket, ter visão sem muita operacionalização, sem trazer aquilo, por exemplo, eu queria que abrir um ticket, mandar para a tecnologia vai ter que abrir esse ticket, vai ter que colocar a resolução e vai ter que me mandar para eu fazer um indicador para saber quantos tickets foram resolvidos num determinado espaço de tempo, ou quantas vulnerabilidades foram corrigidas. Com o Zanshin eu já uhum, tenho uma melhora com relação a isso, porque da mesma forma que você identifica a vulnerabilidade, a partir do momento que ela é corrigida, ela já não está mais no meu dashboard. Então eu não tenho um trabalho operacional para poder uhum, fazer isso e gerar esses números. uhum. Não Tu sei se sabe eu que consegui ser claro que esse montão de ferramenta ele acaba trazendo um peso operacional, né? De você uhum, precisar gerar apresentações, planilhas e consolidar tudo isso e você não ter um dashboard central que você consiga visualizar. E qual que é a maior dificuldade? Como são ambientes totalmente segregados, aquela solução que a gente tinha antigamente, puta, vou colocar aqui um appliance aqui para fazer gestão de vulnerabilidade dentro da rede e olhar a segurança. Primeiro que ele vai olhar superficialmente, né? Ele vai olhar sempre a camada de rede, né? Ele não vai estar dentro olhando o kernel do sistema operacional e todas as aplicações que estão ativas, por exemplo, né? Segundo que eu deveria ter um appliance em cada unidade de negócio para cada rede segmentada. Isso, o custo disso aumentaria. Terceiro é a consolidação disso tudo. uhum, uhum. E você está destacando esse desafio associado a um volume grande de ferramentas para conseguir te dar algo parecido com uma visão 360, mas eu acho que tem um outro desafio ainda, né, que é a Valid é um parceiro importante com um conjunto muito grande de organizações, de instituições. Logo, tu tem que estar lidando com um processo de gestão de risco cibernético diferente para cada uma ou para várias dessas organizações. Exatamente. Como é que você lida com esta maluquice, esse monte de ferramenta, esse monte de processo diferente? E daí, como é que é o dia a dia de fazer a gestão disso?
O dia a dia é extremamente operacional, sendo bem sincero, por quê? Né, na prática, a gente chega, né, a time tem uma rotina, né, tem o que a gente chama ali de um playbook, né, que é as tarefas da semana, e naturalmente vulnerabilidade, falhas e outros itens ocorrem o tempo todo, porque é um organismo vivo, e na Uhum, prática, assim, olhar tudo isso, trazer para dentro de um Excel, consolidar isso e demonstrar isso, não é uma tarefa fácil, né. uhum. E além do que, né, quando você tem esses ambientes, você tem que direcionar esforço, porque eu não tenho uma equipe de tecnologia para olhar o ambiente e corrigir. Cada BU, cada unidade de negócio tem a sua equipe de tecnologia sustentando o negócio. Então, Vários. Você está no meio de um vários para vários. exatamente, né? E Uhum, se torna, então, inclusive, mais desafiador, porque eu também tenho um papel duplo, né? Além de CISO, eu sou DPO. Então, quando uhum, a gente vai para a parte de privacidade, tem um trabalho muito grande voltado ali a cláusulas, né, ao programa de privacidade, à proteção de dados, né, e como eu vejo isso, né, a parte de vulnerabilidade está totalmente relacionada à proteção de dados para garantir a privacidade, uhum. né. É, você já ressaltou em alguns momentos, e a gente não não ensaiou isso, mas você já ressaltou algumas vezes a questão de ser colaborativo, da parceria. A nossa atuação, especificamente, é uma atuação bastante orientada à entrega de valor, bastante orientada a mitigar risco, e a gente percebe que a gente só consegue fazer isso de forma mais efetiva com este formato colaborativo. Dito isso, a pergunta que eu faço é: você tem no seu primeiro, você tem naquela empresa que está fazendo, está vendo a Valid como um elemento importante a se fazer gestão de riscos cibernéticos? Você tem nele um parceiro? Você tem tido uma atitude colaborativa desse seu primeiro? Você está conseguindo refletir isso nas duas mãos? Muito boa pergunta, né, eu lembro claramente, se eu não me engano foi o Kleber, foi do seu time, ou foi, eles chegaram para mim e falaram: "Poxa, por que que você não monitora os seus fornecedores, né?" E a gente conseguiu sim avançar, né? Fazer a cadeia de ponta a ponta, né? Por exemplo, o Santander, o Bradesco, que são bancos fantásticos, Itaú e outros bancos, eles me monitoram, né? Inclusive empresas de telecomunicações. Meu ambiente corporativo, né? Eles não conseguem até ter visibilidade de tudo, porque, como você mesmo mencionou, a Valid é muito grande e tem serviços que não são correspondentes aos bancos, por exemplo, são correspondentes a outros temas, mas eles olham o meu ambiente corporativo, onde eu tenho a maior disponibilidade de serviços, que aquilo, se der algum problema, realmente eu paro de operacionalizar, e eu também estou olhando os meus fornecedores, né, a ponto de vista de olhar qual que é a segurança que a gente tem no nosso ambiente do meu fornecedor e o quanto ele está preparado para corrigir e responder problemas. E foi uma surpresa para mim, né? Eu chegou esse desafio e deram a oportunidade. Eu lembro ter uma empresa que trabalha junto com a gente, que não necessariamente a gente tem uma fábrica, né, gigante em Sorocaba. Então você imagina que nem todo mundo tem um laptop para trabalhar, né? O cara que é o cara que está trabalhando na fábrica, ou está em turno, ou ele está à noite, a acessibilidade para ele do corporativo é muito longe, porque ele não está no horário comercial. Como que o RH se comunica com esse pessoal? Então a gente tem uma solução em nuvem que consegue que o usuário acaba instalando um app, né, no celular, e ele acaba recebendo informações relacionadas à Valid, ao RH, a promoções, ou algum benefício, alguma novidade. Os próprios treinamentos de conscientização eu faço por meio dessa solução, né? Os treinamentos de conscientização de privacidade e cibersegurança, né? Então, eu consigo monitorar eles e ter o conforto que, de alguma forma, eles estão evoluindo segurança, e os dados que a Valid tem, que são Valid, dados dos colaboradores da Valid, estão com esse terceiro, ele está preocupado com segurança, porque ele está utilizando, por exemplo, o Zanshin, a partir de um bate-papo que eu cheguei para ele e falei: olha, a gente tem uma solução muito legal aqui que permite você avaliar a sua cloud. Você tem alguma solução? Não, ele não tinha. Ele utilizava a Uhum, própria cloud
para poder rodar manualmente, para poder fazer as aferições. Só que uma coisa é você ter o técnico, outra coisa é você ter o processo junto com o técnico e você priorizar isso e conseguir olhar de forma independente de eu precisar acessar a plataforma, né? Os caras estão usando, estão apaixonados pela ferramenta, estão ampliando o escopo, e o que a gente pretende é, a cada novo fornecedor que eu tiver a oportunidade de ofertar e compartilhar a solução no momento que eu estiver em momento de contratação, e lógico, tem que ter uma abertura, e para isso eu acho que você tem que ter um papo muito franco, né? Você tem que ter um papo Uhum. muito franco dizendo assim, ó, eu estou preocupado com a mesma coisa que você. Eu não estou aqui para julgar o seu trabalho. Eu não estou aqui para falar se está bom ou está ruim. Eu estou olhando para frente. Como tá, se está ruim, se você tem uma má configuração, se tem uma vulnerabilidade, a gente nem sabe às vezes. Vamos olhar para ver Uhum. como tá e vamos priorizar. Eu acho que isso dá uma confiança, dá uma relação de olhar na mesma direção, né? Nós somos os bonzinhos da história, então nós temos que se ajudar uns aos outros. E se você tem essa fortaleza no mercado de cibersegurança, isso vai tornar a gente para outro patamar, né? Você imagina Uhum. que esse ambiente colaborativo ele está crescendo, né? E ele está existindo cada vez mais. Por quê? Cibersegurança está tornando algo muito comum nas nossas vidas, né? Uhum. É, assim, você está colocando uma predisposição que você tem com o parceiro que você contrata, que você compartilha dado. Quem compartilha dado com você, você percebe essa mesma parceria, essa mesma postura? Quem compartilha dados comigo, muitas vezes eu não tenho tanta abertura, né? É mais difícil, porque você imagina que assim, eu não estou diretamente ligado ao negócio. Então, primeira coisa, Uhum. eu tenho que de alguma forma, né, os times me trazer, olha, a gente tem uma nova solução aqui, né? E a gente vai colocar essa nova solução em nuvem, por exemplo, e a gente precisa olhar a segurança, né? O que é novo é sempre muito mais fácil, o que é o legado já fica mais difícil, né? E para isso a gente está montando um processo, né, seguindo o conceito de privacidade, que é o Privacy by Design, né, o Secure by Design, né? Ou seja, quais são os parâmetros de segurança que deveriam ter esse ambiente para que ele nasça da forma como deveria e da Uhum. melhor forma para que eu já entre fazendo gol, né? E é difícil, porque você concorre com prazos, você concorre com o negócio, né? Mas eu vejo que cada vez mais eu estou tendo abertura, não só interno, de parceiro de fornecedor, porque está todo mundo na mesma direção, né? A todo Ó, momento a gente está vendo uma falha de segurança que está impactando alguém, né? Então a esse, cultura está mudando. esse é um gancho para a próxima provocação que eu ia fazer, que é assim, vamos falar de três pontas aí. Quando a Valid, quando as equipes da Valid estão desenvolvendo uma solução nova, quando você está buscando um parceiro para te apoiar em alguma coisa que a Valid está fazendo, ou quando você, Valid, é esse prestador de serviço, é este parceiro de alguém, você começa a enxergar de fato cibersegurança na pauta e sendo um elemento diferenciador para definir a arquitetura da solução, para contratar o parceiro, para ser contratado e assim por diante? Eu diria que isso aí seria algo para a sobrevivência das empresas, né? Se Já você não é, tu acha? demonstrar. Exatamente, né? Se você não mostrar isso, se você não tiver essa visibilidade, você não vai sobreviver. Uhum. Você vai ficar sozinho no meio do caminho e você vai ficar com um monte de coisa para resolver e você não vai ter abertura, né? Isso está mudando gradativamente, né? Trazendo os times mais próximos de mim, né? Por exemplo, o time de desenvolvimento, que a gente já está falando de desenvolvimento seguro, SASH, DASH, implementando várias esteiras, né? Promovendo isso para o mercado e trazendo e mostrando para o mercado que a gente está preocupado com segurança. E nós somos 13 Power, né? Ou seja, né? Nós somos uma empresa de segurança também, né? E uma Uhum. empresa de segurança que às vezes é muito mais voltada ao físico por conta do chip, que é o muito mais conhecido, mas a gente tem muitas soluções voltadas e toda essa parte de ecossistema, né, de gestão de riscos de cibersegurança, acaba sendo também uma oportunidade para a Valid, né? Uhum. Para fomentar isso não só para os fornecedores, mas para os clientes como um todo. Uhum.
bacana, bacana, de fato. Hã, cara, pensando a gente falou muito de desafio, a gente falou muito de dificuldades, você falou alguma coisa, hã, de ferramentas, mas, assim, se você tivesse hoje que, baseado na sua experiência, dividir com quem está, com a meia dúzia de malucos que eventualmente está nos ouvindo, as suas experiências, o que você acha que funcionou dentro da forma que você está lidando nesse ecossistema. Que experiência você gostaria de dividir? O que você acha que tem de bacana, assim, para... Eu gostaria de falar, assim, na minha experiência, o que que a gente percebe, né, o básico bem feito, né. Você trabalhando na parte de segurança, né, eu diria que se você consegue, né, fazer uma boa gestão de acesso, fazer uma boa gestão de vulnerabilidades, treinar usuários, que é o elo mais fraco da segurança, né, porque quando você olha para segurança, quais são as fragilidades, né? Você tem o ataque cibernético que pode explorar uma vulnerabilidade, você tem o phishing que pode impactar o usuário final e você tem o roubo de credencial. Quando você Uhum, olha para isso tudo, é muito mais importante você olhar para os usuários, para você olhar para o board, para olhar para as pessoas, para que elas tenham essa visibilidade, né. E voltar ao básico, né, aquelas questões que a gente fala: "Cara, fazer backup offline, fazer análise de vulnerabilidade", porque se você não tiver isso, você não consegue fazer uma recuperação de um desastre. uhum, E um outro uhum, tema muito importante que a gente tem fomentado muito, é realmente trazer a gestão de crise, ela não ficar só dentro da área de cyber, ela trazer os executivos para a mesa para conversar, para eles terem uhum, a visibilidade, né. É engraçado que, assim, antigamente acontecia qualquer tipo de infecção ou qualquer tipo de problema, ou qualquer problema de incidente, isso ficava dentro do mundo de tecnologia ou no mundo de cyber, né, de uhum, segurança da informação. Agora não, qualquer tema relacionado a isso, já é algo para a gente levar para a mesa para discutir, para poder ver uma alternativa, para poder ver plano de ação. E assim, eu diria que conversar, né, conversar também é uma outra dica fantástica, porque assim, não é só operacionalizar, não é só tecnologia. Nós lidamos com seres humanos, né, então no final, se o meu elo é mais fraco com os seres humanos, eu tenho que fortalecer eles, né. E como é que eu fortaleço? Com confiança e trazendo eles para dentro da mesa para conversar e falar: "Olha, isso é um problema, se a gente não fizer isso, vai acontecer isso, e aí a gente precisa se preocupar com isso ou aquilo", né. E o básico, ele traz para você muitas oportunidades de evolução e maturidade, né. uhum, uhum. Eu acho que eu falei É, bastante coisa com relação, né, você falou uma dica, eu coloquei praticamente ali tal, quase todo o ecossistema de prevenção, né, a segurança da informação, né. Mas eu diria que buscar a proximidade com o board é algo essencial para a evolução e para que a gente consiga melhorar a maturidade, porque só com eles entendendo a dimensão do tema e a complexidade, a gente vai conseguir empatia para tratar o tema, né. Sai uhum, daquela visão: "Olha, eu preciso de um prazo e uma data". Calma aí, não é bem trivial assim, você vai ter que, às vezes, modificar a aplicação ou, às vezes, rever a arquitetura, e isso você tem que, às vezes, dialogar para que o outro consiga entender que não é só um botão de apertar. mas tu sabe que a impressão que eu tenho é que pelo menos eles estão interessados pelo tema, né, eles estão abrindo a agenda pra Sem gente. dúvida, sem A dúvida. gente tem sofrido, às vezes, para dar o recado da forma mais eficiente, mas que eles estão querendo ouvir sobre o tema, estão, né. Sem dúvida, isso você tocou num ponto muito interessante, né, que na último que eu participei, né, do Tenchi Day lá, de cibersegurança, né, um tema que foi colocado, né, é como levar a informação para cima de forma clara, objetiva, concisa, né. Isso Uhum, sempre foi o maior desafio de cyber e TI, e sempre uhum, vai ser, uhum. porque é como se você tivesse que traduzir algo de um mundo que é desconhecido para as pessoas, e falar: "Olha, isso é importante". Né, É. essa comunicação, eu diria que é um dos maiores desafios de todos os CISOs, né, conseguir mostrar
e priorizar a segurança de uma forma que ela não vire custo, mas vire Uhum. um tema de sobrevivência, porque se você não tiver, você vai parar de existir. Sabe que você citou o Tent Day, eu não nem iria talvez me lembrar de citar, mas foi de fato talvez a discussão mais relevante, mais interessante, que mais me chamou a atenção, pelo menos, do Tent Day. Eu vou pedir para, junto com a Paola, a gente eventualmente colocar qualquer link que tenha do evento e do conteúdo gerado pelo evento aqui na descrição deste vídeo. Mas quando eu fiz a pergunta e falei em uma dica, eu não tinha esperança nenhuma, Wagner, que você falasse uma dica. Eu sabia que teria que ser um conjunto de atitudes, e acho que você trouxe atitudes bem relevantes. Tentando relembrar, você falou de fazer o básico bem feito, você falou do aspecto humano, phishing, e você falou de conseguir mobilizar a autogestão. Foi isso? Ou eu estou esquecendo de algum aspecto que você tenha destacado agora? Não, perfeito, é exatamente que é bem difícil, né? Como se uma dica, não existe bala de prata, né? Você não consegue É. ter algo, né? É um ecossistema, né? Total, né? Um ecossistema vivo, né? E assim, né? Eu tenho algumas filosofias, né? Como a gente tudo maluco, né? Que a gente brinca sobre isso, né? Eu estava pensando esses dias, né? E a gente tem 3 mundos, né? A gente tem o mundo Uhum. físico, que é esse que a gente está aqui, tá? Tem mesa, cadeira, estou numa sala. A gente tem o mundo emocional ou espiritual, como as pessoas quiserem falar que ela existe, né? Respeitando aí a ideologia de cada um. E você tem o mundo virtual. O mundo virtual, Dani, minha mãe, ela não sabe se é de comer ou passar no cabelo. A gente já conhece um pouco. Nossos filhos vão viver inserido dentro desse mundo. Esse mundo está preparado para receber as pessoas? Tem muito desafio de segurança pela frente. Porque Uhum. o mundo cibernético, você não tem fronteiras, você não tem legislações, você não tem clareza. É tudo muito novo. Eu acho que isso tudo vai evoluir, né? Pensando futuristicamente, né? E só para Mas fazer um gancho com o nosso tema aqui, esse mundo virtual ainda altamente especializado, né? Tendo aquele camarada que só faz este pedacinho, esta atividade nesse mundo, este outro que só faz outra, e que todos eles compõem uma entrega de valor para o teu cliente, né? perfeito, né? Eu diria, né? Eu diria que assim, cibersegurança é que nem medicina, tem várias especializações, né? Tem o cara Uhum. de threat intel, tem o cara de forense, tem o de resposta a acidente, tem o desenvolvimento seguro, tem o que vai olhar arquitetura de segurança. Você tem aquele cara que vai parametrizar. Ontem mesmo me procuraram, né? Poxa, a gente quer fazer aqui um trabalho de revisão de perfis e segregação de função. Falei, isso aqui é um tema que a gente precisa conhecer o negócio, trazer alguém que conheça a ferramenta para que a gente consiga revisitar, conversar com as áreas e mapear os processos para que a gente consiga revisar, né? Às vezes a impressão também que eu tenho, o fato do cara ser de segurança ou cibersegurança, ele tem a visibilidade do todo. Acho que as nossas disciplinas, elas aumentaram tanto, né? A gente está falando de riscos Uhum. cibernéticos, isso não era ouvido falar há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, da forma como está sendo hoje, né? Então está tudo sendo muito dinâmico, tudo sendo muito mudado o tempo todo, né? Mas, Wagner, vamos lá. A gente fala demais. Eu já tinha feito a pergunta para endereçar umas dicas finais, daí te pedir depois um recado final. Como a gente fala muito, a gente já começou a enveredar para outro papo. Vamos seguir essa nossa conversa Vamos lá. naquele almoço que a gente está se prometendo faz tempo. Agora, como recado final para encerrar aqui esse nosso bate-papo, o que você gostaria de deixar? Primeiramente, né, assim, agradecer, né, a oportunidade e aquilo que se te traz mais fraco pode se tornar a tua maior fortaleza, né? Por que eu falo isso, né? Quando chegou a solicitação dos próprios bancos para seguir a Valid, eu tinha 3 meses de Valid. As empresas mal sabiam, né? Estava evoluindo muito a questão de cloud security, né? Como convencer o board, como convencer as áreas de negócio falando que a gente vai colocar, né? Isso foi o meu maior desafio e isso se tornou a minha maior fortaleza, porque isso está me dando uma visibilidade muito maior do que eu tinha, né? Então é um pouco disso, né? Acho que a gente tem que acreditar no que a gente faz e acreditar que a gente está fazendo algo
para melhorar o futuro das pessoas, o futuro, a segurança das pessoas nesse mundo virtual, né? E isso é desafiador e é motivador, né? Eu quero que meus filhos, né, crescendo, possam ter uma boa qualidade e segurança no mundo virtual, né? Para isso, a gente está promovendo a cultura quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de risco cibernético, quando a gente fala de vulnerabilidade, fala de contenção, fala de prevenção, né? É esse o recado que eu gostaria de dar. Agradeço mais uma vez. Grande abraço. Vamos marcar esse almoço e vamos colocar o papo em dia, Dani. Show de bola. Então, só para ver se eu entendi corretamente, o que você diz é: você chegando na casa, você foi desafiado a dar visibilidade de como é que estava a sua segurança, e isso foi um grande desafio, mas que se tornou uma fortaleza para você depois que passou por esse processo. É isso que eu entendi? Perfeito, né? Aqui eu não tinha visibilidade antes, né? Imagina que eu trabalhava com uma venda no rosto, olhando quando acontecia alguma coisa, alguém me comunicava, né? Hoje, Uhum, é, não estou falando que a gente resolve todos os problemas dessa forma, mas eu estou falando que pelo menos eu sei aonde estão os problemas e eu consigo direcionar e falar, olha, aqui, aqui, aqui tem problema. O que que a gente vai fazer? uhum, Porque uhum, o papel da segurança não é resolver só, né? Resolver, os times técnicos resolvem, mas é ser consultivo nesse novo mundo. E para eu ser uhum, consultivo, eu tenho que demonstrar o que está errado. E como demonstrar uhum. isso? Então, isso me deu clareza. Então, tornou-se uma fortaleza. Show, matou a pau. Wagner, muito obrigado, velho, pelo teu tempo, pela oportunidade, e tomara que a gente continue ainda tendo a oportunidade de ter bate-papos como esse, muitas vezes ainda. Valeu, meu velho. Agradeço aí, grande abraço, abraço a todos. Mais uma vez, obrigado ao time pela dedicação aí e a abertura e a colaboração, Dani. Grande Valeu. abraço.